sou José Maçãs de Carvalho, sou professor, curador, artista, nasci em Anadia, vivo em Anadia, apesar de trabalhar em Coimbra, e estarei a falar no Conversas Regionais muito proximamente. Estamos aqui para mais um Conversas Regionais e temos mais um convidado interessante para conhecer uma personalidade aqui aveirense, mais precisamente da Anadia, José Maçãs de Carvalho. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Estamos aqui num local belíssimo que foi cedido amavelmente pelo Palace Hotel de Coria, a quem agradecemos desde já o espaço maravilhoso, que realmente acho que é o sítio ideal para esta entrevista, porque a sua formação vai toda ao encontro desta mística, não é? É, de certo modo. Aliás, este é um local muito cinematográfico, não é? Sim. É duplamente cinematográfico, não é? Porque é um hotel de época, não é? Portanto, inspira a literatura também, assim, aquela... É um hotel com vários tempos, não é? Sim. Quer dizer, para além de muitos filmes terem sido filmados aqui, filmes de época, não é? E para além de tudo é um local também da minha infância, não é? Onde vinhamos à piscina e onde vinhamos tomar café, e, enfim, já é um local também da adolescência dos meus pais, não é? A minha mãe conta-me que vinha aqui aos bailes, que os bailes no Palácio da Coria ao sábado eram extraordinários, não é? Portanto, está a haver aqui uma certa até tradição familiar, não é? Portanto, o Palácio atravessa aqui várias gerações, não é? Está no imaginário de várias gerações. Com certeza. E quem é o José? Começando assim já a seco. A seco, isso é muito difícil, essa questão, não é? Porque o José é muita coisa. Pois, isso é verdade. Eu, às vezes, quando enumero aquilo que faço, até fico um bocado embaraçado, não é? Porque, quer dizer, parece que é quase impossível fazer tantas coisas com qualidade, não é? Mas de base eu sou professor, não é? Desde sempre, não é? Sim. Neste momento, há uns anos para cá, sou professor na Universidade de Coimbra, no Departamento de Arquitetura, mas depois também no Colégio das Artes, que é uma unidade orgânica nova, não é? Onde estou ligado também aos doutoramentos em arte contemporânea e ao mestrado em estudos curatoriais, não é? Portanto, às áreas das artes, não é? Enfim, na arquitetura também. A minha formação inicial é de literatura, depois de gestão de artes e depois de arte contemporânea, não é? Finalmente. E portanto, eu diria que de base sou professor, também sou artista na área da fotografia e do vídeo, não é? Portanto, tenho, digamos, há muitos anos já trabalho nessa área, com exposições regulares, etc. Também escrevo, por obrigações académicas e por interesse também, não é? Agora, mais recentemente, desde 2020, também sou curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, que é um lugar novo que foi criado para albergar uma parte da coleção de arte contemporânea do Estado, não é? E, portanto, eu diria assim, basicamente são estas três coisas quase a tempo inteiro, não é? Sim, Quer dizer, com prejuízo umas das outras às vezes, não é? Mas essencialmente sou assim. Se me perguntar assim, só pode ser uma delas. Essa é uma pergunta, não é? Sim, podia. A partir da manhã só pode ter uma delas. Difícil. É uma boa pergunta. É muito boa. Não, mas para mim é fácil a resposta. A pergunta parece difícil, mas a resposta é difícil. É fácil, não é fácil. Não é? Seria a vertente da educação, talvez? Não seria a vertente artística. Seria a arte. A arte sempre em primeiro lugar. É. Porque é a arte que o leva para a área da educação, penso eu. Não é o contrário, não é a educação que o leva para a arte. Quer dizer, isso é mais difícil de definir. Eu, na verdade, comecei a ser professor no ensino secundário, porque, enfim, tinha que ter uma profissão e gostava muito, não é? Claro. Mas sim, foi a arte, era a literatura, não é? E, Sim. Era o ensino da língua. Então, a partir da literatura foi para a parte de ensino. Sim, exatamente. Pronto. E depois entrei no campo da arte, também por via da fotografia, mas porque a literatura e as artes visuais não são nada distantes, são áreas artísticas, não é? Digamos. Sim. A poesia é a expressão artística da linguagem, não é? Quer dizer, é arte em palavras. Pronto, quando entramos na poesia estamos já muito longe do caráter comunicacional e utilitário da linguagem. Portanto, temos no campo da arte, como a pintura, etc. Não é? Portanto, foi assim um processo que foi ocorrendo. Não é? Agora, na verdade, ser artista e criar uma obra, criar uma obra, ou duas, ou três, ou quatro, e depois perceber que as pessoas têm uma experiência com essa obra, ao ponto de a quererem comprar, por exemplo, não é? Claro, Quer dizer, claro. Portanto, não sei se consegue imaginar isto, não é?
Quer dizer, Não, a pessoalmente não sensação de consigo. que, a Mas sensação deve que é ser uma isto, não é? sensação muito boa, porque A sensação de que algo fez que alguma você coisa fez, para os uma outros visão, e que os outros querem ter, É, não é? é. Isso é incrível, deve ser mesmo que um escritor sente, não é? Sim. Sei lá, imagino que, enfim, há outras áreas que é mais difícil, não é? Sim, sim, Que é mais difícil que um engenheiro mecânico sinta isso, porque depois a sua produção, a sua invenção ficará espalhada, não é? Mas imagino que um médico sentirá isso quando salva uma vida, não é? Claro. Sabe, há assim Uma sensação de satisfação, não é? de fulfillment e de criação, não é? Sabe, quase... É como se fosse um filho, mas não é bem um filho, porque sabemos que é diferente. Sim, é diferente porque um filho, a emotividade é permanente, não é? Como a obra de arte, quando se cria, ela vai-se embora e, portanto, lembramos dela de vez em quando e lembramos que está a ser vista por uma família, ou por um conjunto de pessoas, no museu, etc. Mas esquecemos disso, a obra deixa de ser nossa, não de ser, um filho nunca deixa de ser. Pois, há um desapego, não é? Não, eu diria que há aí do ponto de vista quase, digamos, psicanalítico, quase há aí uma espécie de gesto deicida, parece que nos estamos a substituir a Deus. Está a ver na criação de uma obra. Parece que. Pronto, mas, enfim, é só uma ideia. Não, claro, e estou a adorar essa perspectiva porque é uma perspectiva diferente. E pronto, estávamos a falar um bocado sobre si, isto é um bocado sobre si. E a sua infância, o seu crescimento foi todo aqui em Anadia? Foi muito aqui. Eu fiz aqui o liceu, como toda a gente, enfim, antes de 25 de Abril, eu tinha 14 anos, quando aconteceu o 25 de Abril, e apesar desta zona ser uma zona onde havia também alguns gestos oposicionistas, não é? Este próprio hotel também durante a Segunda Guerra albergou muita gente, tanto espiões alemães como americanos. Um espírito revolucionário por Exato, natureza. havia aqui qualquer coisa de... Mas ao mesmo tempo quer dizer, a infância foi passada com uma certa candura, enfim, sem grandes sobressaltos, sabe? Sim, sim. Era uma época... E depois foi muito interessante, porque está a ver, eu entrei na universidade com 17 anos e meio, 18, por aí, em 1977, 78, portanto, o país estava a mudar radicalmente. Em plena revolução. E depois, enfim, o salto não foi muito grande, mas já Coimbra apesar de eu ser do distrito de Aveiro, nós em Anadia vivemos uma relação mais intensa com Coimbra, a nível dos serviços, da universidade, até porque Aveiro não tinha universidade, não é? Sim. E, portanto, para nós, historicamente, a Universidade de Coimbra é mais relevante nesse aspecto. Já do século XIII, e portanto toda a nossa ligação é muito mais para Coimbra. Aqui temos uma ligação para Aveiro, por causa das praias, não é? Sim. É essa sim, é a zona da minha infância balnear, é a zona da Costa Nova e da Barra, evidentemente, tive experiências incríveis e conhecia gente, todo mundo também, os primeiros turistas, porque eu falava muito bem, gostava muito de falar línguas e falava muito bem línguas, não é? Sempre falei muito bem a língua, francês, inglês, depois mais tarde alemão também. Sempre puxou essa parte das línguas, da literatura. Sim, e porque sempre quis também conhecer os outros. A vertente cultural. Sim, eu com 17 anos, por exemplo, passava as minhas férias, passava normalmente 2 meses de férias a trabalhar na Bélgica. Também no tempo em que eu apanhava o Sud Express, que era o comboio dos imigrantes. Que o fazem. Não, com 17 passava 2 meses a trabalhar, depois andava um mês a viajar. Eu fui assim em países incríveis, por exemplo, estive na Roménia, no tempo do Nicolae Ceausescu, quer dizer, ninguém ia à Roménia, por exemplo, nessa época. Tenho assim, sempre muita vontade de viajar. E, portanto, as línguas, o gosto pelas línguas, enfim, gostava e tinha facilidade, também me permitiam ser mais cosmopolita, não é? Estar em todo lado. Sim. Falava 3 línguas, não é? E ainda falava, porque nessa altura também falava alemão, já esqueci muito, mas falava muito bem alemão também, está a ver? E, portanto, permitia-me viajar por todo lado, francês e inglês, muito bem. Claro. Falo muito bem francês. Sabendo inglês e francês, vai-se a todo lado, por isso é bastante fácil. Então, que países é que já visitou? Na Europa, visitei praticamente, enfim, toda a Europa Ocidental, chamamos assim, não é? E depois mesmo na Europa do Leste também viajei muito, fui várias vezes à Hungria, à Roménia, e depois viajei muito na Ásia, porque vivia em Macau, não é? Nos anos 90. E também, enfim, mas também outros países, mais recentemente, a Rússia, por exemplo, temos tido na Universidade de Coimbra uma relação intensa.
com o Museu de São Petersburgo. Interessante. Mesmo agora com esta, agora com esta um questão parámos em absoluto, mas tivemos durante os últimos 5 anos relações intensas de fazermos conferências lá, eu próprio também desenvolvi trabalho artístico a partir da ideia da matéria do arquivo, que é a minha matéria de investigação académica, não é? E tenho desenvolvido trabalho artístico também nos últimos anos em São Petersburgo. Agora está parado, não é? Sim, obviamente, devido às circunstâncias. Tenho tido muitas experiências bastante positivas. Em geografias diferentes, exatamente. Sim, bastante rica, e especialmente na Europa. E a nível europeu, qual foi o país que mais o marcou, mais o surpreendeu? Quer dizer, o país que mais me marcou, na verdade, por estas razões que disse, porque trabalhava nas férias, foi a Bélgica, é um país que eu gosto especialmente, não é? Até porque é um país muito heterogéneo, não é? Tem várias línguas, tem uma sede de uma grande organização política, portanto é um país muito heterogéneo, mas também ao mesmo tempo com particularidades muito interessantes, não é? Com uma parte mais, digamos, flamenga, de cultura flamenga, outra parte mais francófona, etc. Não é? Mas também gostei muito de estar na Hungria, né, nesse tempo, não é? Embora a Hungria hoje seja um país problemático do ponto de vista político, e isso incomoda-me um pouco, não é? Claro. Mas também estive muitas vezes em França também, tenho muitos amigos em França, são 2 países que, depois se me disser onde é que temos que voltar sempre, é a Itália, não é? A Itália é o clássico. Quer dizer, é porque a Itália há sempre coisas para ver, não é? Ou para rever. Sim. A Florença uma vez, quero lá voltar, não é? Quero voltar a Florença, quero voltar a Veneza, quer dizer, a Veneza é sempre uma experiência, não é? Portanto, eu diria, só podes voltar a um país. Ok, então pronto, é a Itália. Sempre a Itália. Esquece os outros e então... A ver, se tivesse de ter uma opção só de um país, na Europa seria a Itália. Certamente. Por tudo, pela comida, enfim... Até mesmo pela própria cultura, não é? A cultura, claro, nós pensamos que a cultura europeia é o berço da cultura europeia, não é? Exatamente. Portanto, quer dizer, daquilo que nós somos parte dali, não é? Desde a romanização até a Renascença. Sim, e mesmo em termos de literatura, da própria língua, o latim, a nossa origem é ali por volta de Itália e assim, que são as origens. Então, as artes visuais, a pintura, a escultura... São uma referência autêntica, um paraíso. Completamente. O que é que o vislumbra quando vai à Itália, em termos de arte? Essencialmente a arte, essencialmente é pintura, e pintura da Renascença, não é? Porque estão lá. Ainda por cima, em Itália, nós conseguimos ver obras, pintura, por exemplo, que foram encomendadas, ou por mecenas, ou pela Igreja, por exemplo, e nós conseguimos ver no lugar originário, para onde elas foram encomendadas, não é? Uma das últimas experiências que eu tive em Roma, na igreja Luís dos Franceses, Luigi dei Francesi, estão 3 pinturas de Michelangelo Caravaggio desde o século XVI, pinturas que foram encomendadas para lá, e ainda lá estão. É incrível. Isso é uma coisa extraordinária, não é? Nós podemos ver com os olhos do século XVI, podemos ter a sensação, porque uma coisa é vê-las nos museus, porque a maior parte delas estão museologizadas, estão guardadas nos museus, e portanto vê-as como obras de arte. Outra coisa é vê-las como ícones, ou como obras icónicas, também que tinham uma função de mediação religiosa. A ver, e vermos com os olhos das pessoas do século XVI, mesmo, no mesmo altar, não é? É uma sensação extraordinária, não é? Está a ver? É como entrar na Acrópole e perceber como é que era a arquitetura, como é que as pessoas na Grécia Antiga viviam, não é? Portanto, está a ver essa ligação. E eu estou a dizer em Roma, mas há muitas outras obras de Caravaggio que estão nos lugares originais e de outros grandes pintores, não é? Tiziano e, enfim, Pontormo, etc., não é? Portanto, ir à Itália é sempre um deslumbramento. Quer dizer, tem essa diversidade toda, porque não é só num âmbito, tem tantas praias, tem tanta comida, tem a cultura, tem a pintura, tem... Então, se andar de carro por Itália, quer dizer, qualquer aldeia, qualquer pequena vila, quando se parar espontaneamente, vale a pena ver, não é? A arquitetura, enfim, e a sua própria gente também, as não é? As pessoas, a atmosfera, exatamente, é incrível. A Itália é realmente... É uma referência ao tempo.
E agora vamos aproveitar esta pequena pausa para fazermos o nosso intervalo, para continuarmos esta conversa tão agradável com aqui o José no nosso Conversas Regionais. Até já! Estamos aqui para a segunda parte deste Conversas Regionais, onde temos José Maçã Carvalho aqui à conversa connosco, a partilhar a sua experiência, a sua pessoa connosco, para conhecermos um outro lado de personalidades javeirenses, como temos vindo a fazer. José, como é que foi parar a Macau? Foi muito, quer dizer, não foi muito simples, quer dizer, resultou de um período, quer dizer, um certo cansaço do país, se quer saber. Do ponto de vista profissional também, apesar de, na altura, tinha uma experiência até muito interessante numa escola profissional, estava numa escola profissional, em Montemoro Velho, e era uma espécie de mini Bauhaus, era uma escola muito com artes, estávamos no início do ensino profissional, sabe? Sim, era uma sim, das primeiras 10 escolas, exato, isto foi em 90. Porque hoje é muito vulgar, mas sim, antigamente... Não, em 1994, as escolas profissionais de ensino profissional começou por essa época, 90, 94. Aliás, nós éramos uma das primeiras 10, penso eu, 10 ou 12. Portanto, a ver, era mesmo experimental. E havia muitos fundos de apoio, etc. E, portanto, muita, digamos, liberdade do ponto de vista curricular. Podíamos construir currículos específicos, currículos locais, até com disciplinas ligadas à realidade local. Percebe? Era uma experiência de ensino, foi muito interessante. Pronto, investi muito da minha energia ali, etc. E foi muito interessante porque... enfim, enquanto durou foi muito interessante. A dada altura, como nestas escolas havia sempre um grande peso dos agentes locais e do poder local, a partir de uma certa altura o peso desses agentes começou a ser demasiado intenso e a substituir-se aos professores, à direção pedagógica, e portanto às vezes há interferências que são insuportáveis, não é? E pronto, e essa foi uma decisão, quer dizer, a partir daí decidi, eu e a minha mulher, decidimos que havíamos de mudar, não é? Precisava de uma quebra. Exato, de alguma maneira. E pronto, e foi assim simplesmente. Um dia estávamos um bocado aborrecidos com isso, estávamos um bocadinho aborrecidos também com a situação política do país, porque era o segundo mandato de um então primeiro-ministro do ponto de vista do imaginário coletivo e politicamente também não tinha grande identidade, pelo contrário até. E isso fez com que um dia fôssemos a Lisboa distribuir currículos por vários sítios. Na verdade, nós queríamos ir até para os Estados Unidos, queríamos fazer uma paragem e fazer uma formação, etc. Mas pronto, então... E a sua facilidade de inglês, exato. E a sua base, sim. E, portanto, podíamos fazer uma paragem, podíamos ter ali um tempo de formação diferente. Mas, entanto, o Oriente, a Ásia, essencialmente, e até Macau, sempre foi qualquer coisa que esteve no meu horizonte, mas desde sempre mesmo. E então passámos pelo gabinete de Macau, na altura, em Lisboa, e também deixámos currículos, não é? Deixámos currículos em todo lado, tentar perceber. Isto foi para uma sexta-feira, na segunda-feira, imediatamente a seguir, telefonam de Macau, diretamente para a minha mulher, que ela é psicóloga, e, portanto, perguntar se ela queria mesmo ir, porque o currículo tinha lá chegado em 3 dias, uma coisa incrível. Se ela queria ir, um mês depois, que havia emprego para ela e para mim também. Foi assim, tipo, sem custar nada, sem nenhuma influência, sem nenhuma... Foi essencialmente pelo currículo dela. Depois eu fui e portanto, como professor... Sim, exato. Não, sim, exatamente. E foi uma experiência incrível. Fui professor, não é? Dava aulas no Instituto Politécnico também. Foi a primeira experiência também no ensino superior. Também fiz imensas coisas, porque também dava aulas de língua, literatura e depois também ligado ao curso de artes visuais, etc. Fiz imensas coisas em Macau nesses 4 anos. Nasceu a minha filha mais velha lá também. E pronto, e depois uma coisa que se estranha no início e depois se entranha, não é? Depois nunca mais deve ser saiu. Muito diferente, não é? Porque é a cultura oriental, embora que Macau
era uma ex-colónia, naquela altura ainda era uma colónia portuguesa, salvo Sim, erro, não é? pois, não Ainda era bem foi na colónia. transição. Era um território de administração portuguesa, Sim. não tinha o estatuto de colónia como Pronto, Hong Kong, não é? exatamente. Mas era semelhante, digamos, não é? Tinha um Sim, governo sim. português e... Tinha aquele peso português lá. Você sentiu grande facilidade devido a esse fator de se adaptar lá? Sim, foi, quer dizer, há muitas idiosincrasias, a Ásia é muito diferente, não é? Claro. A cultura chinesa, não é? Sim, é uma cultura bastante distinta. Foi muito fácil, é um território muito pequeno, quer dizer, Sim. digamos, em permanência estão meio milhão de pessoas, não é? E, portanto, apesar de haver grande circulação fronteiriça, bom, a administração era portuguesa e, portanto, isso também facilitava, não é? A nossa integração. Sim. Mas, enfim, fiquei com muitos amigos chineses, com quem até ainda continuo amigo, e depois de voltarmos mesmo, já próximo da transição, do handover, não é? Em 99, Sim. Hong Kong regressou à China em 97, depois Macau em 99, né? 19 de dezembro de 99. E mesmo depois disso, eu regressei muitas vezes. Tenho regressado regularmente para fazer projetos artísticos, Portanto, quer dizer, ainda é um espaço onde o meu arquivo é muito alimentado pelo arquivo de imagens, filme. Aliás, muito proximamente, abrirei uma exposição individual, já em setembro, na Galeria Carlos Carvalho, com algumas imagens muito novas, muito recentes. E depois também está em preparação uma grande exposição, ainda uma grande mesmo exposição com filmes e fotografias que fiz também nos últimos anos, não é? Na última década, não é? Portanto, regularmente, e até mais recentemente, em 2019. Foi a última vez que eu estive no mês e fiz vários filmes em Hong Kong e Macau. Filmei, por exemplo, as manifestações em Hong Kong, aquelas grandes manifestações pró-democracia. Tive em Victoria Park, aquela grande manifestação que juntou 1.800.000 pessoas, que é um número impensável, por exemplo, para a Europa, não é? 1.800.000 pessoas, uma manifestação absolutamente pacífica, não é? Sim. E eu passei lá esse dia. Então, volta e meia, sente essa necessidade de regressar ao Oriente? Sim, completamente. Regularmente, como eu lhe disse, não é? Desde 99 já voltei para umas 10, 12 vezes, pelo menos, não é? E é sempre um lugar, para mim é sempre um lugar para voltar. Há um lugar que considera uma casa ou um lugar apenas para voltar? Não, uma casa. Eu podia continuar a viver lá. Eu sempre disse isso, podia continuar a viver lá. Posso voltar a viver lá sem hesitação. Sem hesitação nenhuma, não é? Pelas idiosincrasias do lugar também, mas depois pela própria geografia, não é? Está a 1 hora de Hong Kong, de barco, tem aquela facilidade. Tem a fronteira com a China ali muito perto também, não é? Toda aquela zona do sul da China é uma zona sempre, de maneira geral, uma zona muito generosa, muito, também onde há uma relação com o outro, quer dizer, onde não há um grande estranhamento para nós europeus, não é? Sim. Há uma certa facilidade de circulação, enfim, tem havido até agora, pelo menos, não é? Sim, pelo menos até para agora, já, não é? Até agora está a começar a ser mais difícil também por causa da pandemia e atrás da pandemia, enfim, tem outras questões. Outros fatores que entram em conta. Que podem dificultar a circulação de europeus, mas vamos ter expectativa positiva. E enquanto artista, enquanto professor, Macau influenciou no seu estilo de vida hoje? Sim. O que é que trouxe de Macau, na sua bagagem emocional? Trouxe imensas coisas, quer dizer, já trouxe imagens, muitas imagens, que é o meu foco de trabalho, não é? Trouxe-me uma consciência de que há tempos diferentes, em geografias diferentes, que há vivências temporais diferentes, que a sensação, é uma coisa que todos nós imaginamos, não é? Que, enfim, viver nas Maldivas, não é? Por exemplo, não é? Mas isso é fácil, não é? De pensar. Agora, viver numa zona urbana, como Macau ou Hong Kong, ou toda aquela zona do sul da China, há uma vivência do tempo completamente diferente, não é? Quer dizer, para um europeu, essencialmente. Sim. As coisas na Europa demoram muito tempo a mudar, não é? Quer dizer, e aquela zona tem este grande interesse, é que tudo pode mudar numa velocidade absolutamente incrível, não é? Tudo do ponto de vista arquitetónico, urbanístico. Interessante. Mas, simultaneamente, o casco velho da cidade, as zonas mais tradicionais estão rigorosamente iguais ao fim de 30 anos ou de 40 anos. Interessante. Ou seja, há coisas que não mudam
A nada. sua essência não muda. E depois há outras zonas que mudam a uma velocidade impensável na Europa. Não é? Sim. E isso é uma sensação de vivência do tempo muito interessante, não é? Sim, é um Podemos pensar contraste. que ela é um bocado até esquizofrénica, mas não. Depois começa a perceber que isto é possível, não é? Sim, sim, sim. Tem a ver com a organização social, tem a ver com os aspectos económicos, não é? Às vezes, Claro. não é? Tem a ver, enfim, com uma certa liberalização, até a neoliberalização das leis do trabalho, etc. Sim. Eu compreendo, não é? Quer dizer, construir um prédio, por exemplo, trabalham-se em 3 turnos, não é? Quer dizer, na Europa, ninguém trabalha na construção civil em 3 turnos, não é? Trabalham nas fábricas, não é? Portanto, imaginem o que é construir um prédio haver 3 turnos. Um prédio, de repente, Há uma ética diferente a nível de trabalho. completamente diferente, não é? Mas pronto, não vamos discutir isso, vamos discutir as consequências disso. Exatamente. Sai de casa em Macau e passa 15 dias de férias em qualquer lado, ao lado de sua casa, quando chega 15 dias depois, há um prédio já no 20º andar, que é uma coisa impensável na Europa, não é? Quer dizer, nós temos aqui 15 dias de férias, não acontece nada, ou não é? Ou 15 meses, as coisas demoram, não é? Até o seu tempo demora. Este é só um exemplo muito vernacular, mas ao mesmo tempo, É muito imagina, eu interessante. estive lá, voltei agora aos 150, em 2019, não é? Comprei uns óculos de sol no meu oculista de 1994, que está rigorosamente no mesmo sítio e que é rigorosamente a mesma pessoa e que me cumprimentou como se tivesse visto a semana anterior. Muito interessante. José, eu, Mr. One, não é? Mas sem emoção, não é? Tipo, é normal eu voltar a entrar lá. Sim, sim, 20 sim. e tal anos depois. Super normal. Super normal. Portanto, há zonas, por exemplo, em Hong Kong é a mesma coisa, em outras cidades asiáticas, não é? Que estão intocáveis, não é? Parece que estão congeladas, o tempo não passa por elas, não é? E portanto, isso para mim é extraordinário. Inspira. Não, sim, e depois, está a ver, no meio disto tudo encontra 3 pessoas, 3 senhoras a fazer tai chi no jardim ao lado da Fundação Oriente, em Macau, onde eu fico sempre, não é? Com o apoio da Fundação Oriente, não é? Bem, 3 senhoras a fazer tai chi, 3 senhoras bem, com 90 e tal anos a fazer tai chi Chuan. É um dos filmes que eu fiz, que eu nunca imaginei fazê-lo, mas eu pensei isto. Há aqui quer dizer, aliás, eu já vi o filme, está editado, não é? E parece que está em slow motion. Quer dizer, parece que o tempo para. Aquilo está em slow motion, o filme não precisa de slow motion. Parece uma imagem cinematográfica, não é? Por exemplo, a ver, ao lado de um frenesim de barulho, de velocidade, de comércio, etc. Sim. Não é? Aquele contraste. É uma espécie de lugar heterocrónico, há vários tempos. Parece que promove um equilíbrio, não é? Porque ao mesmo tempo que tem aquela velocidade frenética da cidade, depois tem a calma que é uma das coisa suas gentes. tradicional, está a ver? Interessante. E faz parte da cultura tradicional milenar, não é? Do Tai Chi Chuan, todos esses gestos de levar os passarinhos para o hotel, todas essas atitudes de descontração e de relaxo, não é? Que era tradicional nas zonas rurais, vão para as cidades, são projetados nas cidades e tudo isso é normal. Portanto, é um lugar que me continua a fascinar, não é? Toda a Ásia, não é? Mas essencialmente o sul da China. Continua a cativá-lo. Exato. E algo que nos cativa neste momento é realmente a nossa pausa. Vamos fazer aqui mais uma pausa. Voltaremos a seguir com mais conversa aqui com José. Até já. Estamos de volta para a última parte deste Conversas Regionais, onde temos José Maçãs de Carvalho aqui connosco a conversar, a falar um bocadinho sobre si.
E agora vamos desvendar um bocadinho sobre o seu percurso profissional, porque realmente faz muita coisa, fez muita coisa, várias exposições, é professor, participou em diversas iniciativas. Vamos aqui desvendar um bocadinho sobre isso. Fez filmes também? Tenho feito filmes, enfim, sim, documentários e vídeo. Inclusivamente está em exibição na Estação Velha de Aveiro. Exato, são 2 pequenos filmes que foi uma encomenda uma colaboração com o arquiteto João Mendes Ribeiro, que fez a reabilitação do edifício da antiga estação da CP, que é ao lado da Nova. Sim. E que, entretanto, se tornou uma loja com 3 produtos da zona, não é? O vinho da Barrada, os ovos moles e o sal. E, portanto, foi-me encomendado, enfim, 2 filmes sobre estas matérias, não é? Que estão a passar na loja, e também um conjunto de fotografias que também está em exibição na loja. Como é que se inspirou? Bom, quer dizer, difícil. Há um gesto documental, quer dizer, há uma encomenda, não é? E quando se tem uma encomenda, há uma expectativa, não é? E também é preciso conhecer o local para onde são, onde vai estar a passar. Claro, e, portanto, toda essa logística. Enfim, a ideia é, no fundo, quer dizer, alguém que se aproxima de uma loja e vê 3 produtos, quer dizer, conseguir rapidamente ter uma imagem do lugar de origem desses produtos, não é? No caso da Barrada era muito fácil, porque conheço muito bem a Barrada, não é? Exatamente. E toda esta zona, e portanto foi muito fácil, conheço bem as geografias, topografias, etc. E, portanto, foi muito fácil identificar os sítios mais interessantes, do ponto de vista, não é? Da topografia, da vinha. Enfim, tenho muitos amigos também nas caves, e portanto foi fácil também identificar as caves que eu queria filmar para fazer a produção, não é? E pronto, e depois no caso do sal e dos ovos moles também foi tentar perceber, enfim, toda a artesania que ainda está ligada a essas produções, não é? Na verdade não há industrialização, não é? Isso é muito interessante, não é? Enquanto nos vinhos já há um processo bastante industrial, embora a vinha, a vitivinicultura continua a ser bem bastante tradicional, não é? Portanto, no fundo era de uma forma muito sintética, sem ter um espírito demasiado promocional, não é? Exatamente. Com uma autoria que eu tentei imprimir. Fiz isso com uma pequena empresa com quem trabalho, quando se trata dessas coisas, não é? Que é dirigida por Tiago, que foi o meu aluno, e portanto temos uma ligação para este tipo. Portanto, a inspiração, no fundo, foi tentar perceber bem quem é o cliente, quer dizer, qual é o objetivo do público. E, portanto, são filmes que eu faço, coisas que eu faço muito pontualmente, mas tenho feito muita coisa na Barrada, não é? Aliás, o Museu de Vinho da Barrada, aqui em Anadia, não é? Foi feito em 2003, foi uma proposta minha e fui eu que o fiz na globalidade, está a ver? Na totalidade, quer dizer, desde o programa inicial, de museografia, até o programa de exposições temporárias. Não é? Enfim, participei até a criação do logotipo, participei, enfim, na escolha dos copos, do mobiliário. O museu estava acabado de ser feito e, portanto, eu passei a ser, enfim, na altura, o responsável. Foi um período breve, estive lá durante pouco tempo, mas fiz tudo o que lá está. Agora, mesmo na exposição permanente, quer dizer, fiz a direção artística, com outras pessoas que colaboraram comigo, mas o projeto foi todo meu, mesmo até as exposições temporárias. Não é? Muito interessante. Foi um processo relativamente rápido e depois, ainda nesse ano, acabei o projeto e entretanto, saí, não é? Depois fiz outras coisas, mas podia lá ter ficado, mas, enfim, houve outras questões que me impediram de lá ficar. Claro. Mas, de qualquer modo, já tenho este projeto na Barrada. 2 anos antes tinha tido também uma curadoria de fotografia, um projeto para a Comissão Vitivinícola da Barrada, uma comissão muito importante que faz a regulação da qualidade dos vinhos e das vinhas, não é? É também era um lugar de experimentação, e o então Presidente também convidou-me para fazer uma espécie de missão fotográfica, o António Francisco, uma missão fotográfica sobre a Barrada, então eu fiz essa curadoria. Sendo eu fotógrafo, não participei, porque, enfim, era muito intenso, e foi um processo que durou um ano, não é? Portanto, convidei 10 colegas meus, 10 fotógrafos, que durante um ano andaram na região a perceber todos os processos de vitivinicultura, de arrefamentos, etc, não é? E, portanto, foi produzido um livro que se chama Topografias da Vinha e do Vinho, não é? Um texto meu e textos de outros escritores, não é? Aliás, foi muito curioso porque convidei o Pedro Rosa Mendes, um escritor,
na época, que ficou aqui no Palace, rigorosamente, não é? E que escreveu um texto de A a Z, o texto é mais ou menos assim, de A a Z, com investigação dos próprios livros de hóspedes, do hotel, não é? Muito interessante. E, portanto, a partir desse livro nós sabemos muitas pequenas histórias que estavam perdidas, digamos, e foi também uma forma de resgatar. Esse projeto é muito interessante. É um livro, chama-se assim, e depois construiu-se a própria Comissão Vitiva do Livro, ficou com um espólio de cerca de 200 obras de fotografia. A ver, questão, não a totalidade estão no livro, mas muitas delas faz parte da coleção. Sim. Fizemos uma grande exposição na Cordaria, em Lisboa, e depois em Berlim também ainda fui a Berlim levar a exposição no âmbito da região de turismo e enfim, a partir da diplomacia berlinense também foi uma atividade muito interessante. Portanto, também fiz coisas. Assim? Já fiz muitas coisas aqui para a Barbada, portanto, já tive. Considera-se um regionalista? Tenho alguma dificuldade do ponto de vista político, tenho dificuldade em me posicionar. Quer dizer, à partida tenho muita dificuldade em ver a eficácia da regionalização. Se quer saber, tenho muita dificuldade. Acho que ainda não é o tempo certo para Portugal. Quer dizer, do ponto de vista das gerações políticas, do ponto de vista da massa crítica política, a ver? Sim. Eu tenho observado, e sou um bom observador, interesso-me muito pela política, à distância, não pela política partidária, mas pela discursividade da política, etc. E tenho trabalhado com muitas câmaras, não é? Aqui e acolá, e tenho observado e vejo que há, digamos, não sei se há uma garantia massa crítica para uma boa regionalização neste momento. Okay? Sei que há regiões que sim, conheço alguns desses políticos e dos que se lhes vão seguir, mas tenho muitas dúvidas em relação à regionalização. Quer dizer, neste momento não sou propriamente a favor, neste momento político. Uma coisa é a regionalização. Claro. Acho em absoluto, aliás estou a participar em algumas atividades, no sentido, por exemplo, no campo da arte contemporânea, para a descentralização da arte contemporânea. Aliás, como curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, esse foi, aliás, o primeiro gesto de descentralização do governo anterior. Foi emprestar durante 25 anos 200 obras da coleção de arte contemporânea do Estado, e a Câmara de Coimbra construiu, enfim, reabilitou um pequeno edifício para os albergar e criou o Centro de Arte. E agora está, inclusive, a desenvolver um projeto de arquitetura de reabilitação. Está em projeto ainda a reabilitação de uma zona de Coimbra para fazer um grande Centro de Arte contemporânea, está a ver? Sim. É isso absolutamente a favor da descentralização. Exatamente. Aliás, até sou consultor da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, mais um pormenor. Da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea, que fez neste momento legislação, que saiu há 2 dias, e portanto eu participei também na construção dessa legislação, para apoiar a descentralização e a circulação de coleções e obras de arte. Exatamente. Como a Rede Portuguesa de Museus ou a Rede Portuguesa de Teatros também. Sim. A partir de muito brevemente, num centro camarário, enfim, da arte, pode-se candidatar, desde que obedeça uma série de requisitos, pode-se candidatar à rede, ficar em rede e, portanto, pode receber exposições, está a ver? Ou seja, porque muitas vezes as câmaras e as zonas, enfim, fora dos grandes centros, têm locais bons para exposições, mas depois não têm a produção de exposições, não têm capacidade, não é? Exatamente. E, portanto, a rede portuguesa, por exemplo, da arte contemporânea, pode permitir isso, pode permitir uma adesão à rede, e, portanto, as produções podem vir de outros lados, não é? E portanto, podem dizer, como a rede de teatro, não é? E sou absolutamente a favor de que haja exposições em todo lado, não é? Exatamente. Aliás, a cultura deve ser para todos. Exato, e tenho estado a lutar desde há muitos anos também para que Coimbra seja, seja protagonista nesta descentralização. Exatamente. Quer na universidade, quer no centro. E em termos de a arte compõe-se por várias histórias? Sim, a arte é sempre uma camada de narrativas, não é? Há uma coisa que alguém disse, eu já não sei quem, mas que eu digo muitas vezes, quando falamos de obras de arte, as pessoas me dizem muitas vezes, agora até me dizer, como você explica, eu percebo melhor a obra de arte, não é? E sem ser demasiado pedagógico, porque eu acho que perante uma obra de arte nós devemos ter uma experiência, deve ser na medida do possível, uma experiência sensível, não é? Sim, e pessoal. E pessoal. E depois, mais tarde, ou logo a seguir, inteligível, não é? Agora, entre esta experiência do sensível e do inteligível,
pode haver um discurso. Não é? Isso pode ser eu que estou fazendo uma visita guiada, ou os assistentes que estão, as visitas guiadas, os assistentes, o que se lê, não é? E depois, no fundo, são histórias que se vão acumulando, não é? Para que, ou como consequência, para que quando voltar a ver aquela obra, já vai contar com tudo o que foi dito sobre essa obra, certo? Sim, sim. E depois cada vez mais, a obra começa a fazer sentido. Está bem? Claro. Portanto, o que eu costumo dizer é, uma obra de arte é também tudo o que se diz sobre ela. Nós não Exatamente. nos podemos esquecer, não é? Também não nos podemos esquecer do que já ouvimos sobre ela, não é? E os críticos são uma boa parte da arte, não é? Sim, porque os claro. críticos ajudam a que a arte se aprimore ou realmente a testar a qualidade da arte. É verdade que são importantes para a legitimação da obra, são um dos elementos importantes para a legitimação e para a credibilização da obra de arte, não é? E também porque muitas vezes clarificam a expressividade de algumas questões que estão em potência, não é? Sim. Na obra e que o comum das pessoas não vê e que às vezes o próprio artista também não tinha consciencializado. Não é? Sim, sim, sim. Muito do que se faz em termos artísticos, como eu disse, tem a ver com a erudição, com o que vamos aprendendo e com o que vamos vendo, mas também muitas vezes é intuição e imaginação. Exatamente. Intuição e imaginação, não é? São gestos que nós não consciencializamos no momento em que estamos a fazer. Não é? Assim, uma arquitetura da imaginação que é difícil de definir, não é? Como é que funciona. Claro. E depois os críticos, porque estudam, é a sua especialidade, clarificam, não é? Dão Sim. luz a coisas que estão ali em mané, quer dizer, que estão ali em potência. É como se fosse uma bússola, não é? Sim, Nos guiam. exato, é uma espécie de luz que vai à frente, não é? Sim. Está a ver? Eu acho que todos merecemos disso, não é? Porque eu digo sempre isto, o gosto discute-se, não é? Sim. Está a ver? Quem nos diz o gosto não se discute é porque não está interessado a falar connosco. Não está interessado, somente. É alguém que tem uma grande rigidez, não é? Sim. Não está interessado no que se está a falar, não é? Sim, sim, sim. O gosto discute-se, conversa-se, não é? E, portanto, e clarifica-se muitas vezes, não é? Com devido respeito, com devida Não, mas fundamentação. eu digo isso aos meus alunos, aliás, em muitas das aulas, eu dou uma cadeira que chama Arte e Cultura Contemporânea e digo-lhes sempre, quer dizer, nós temos que chegar ao fim de semestre a saber discutir o gosto, não é? Exatamente. Quer dizer, porque nós partimos do gosto que gosto, mas depois, no fim do semestre, temos que saber explicar porque é que não gosto ou porque é que gosto, de forma argumentativa. Compreende melhor a razão de ser, porque não se gosta só por gostar. Não. Há sempre alguma razão que fundamenta, não é? Sim, e o nosso gosto é educado, tem que ser, é educado. E o gosto é uma construção, não? O gosto não é inato, não é? Obviamente. Exatamente. É fácil pensar isto, não é? Se nunca fomos a um museu, não é? Ou se durante 30 anos nunca entramos num museu, quer dizer, a primeira vez que vamos ver, vamos ter dificuldade em compreender, não é? Claro, com Processos certeza. de aprendizagem. Isso é como em tudo na vida, não é? Aprender a comunicar, garfo e faca, processo de aprendizagem, não é? Sim. Que demora, não é? E agora, no fim desta conversa que nós estamos a ter, o que é que lhe falta fazer? Enquanto pessoa, enquanto profissional? O que é que me falta fazer? É uma pergunta muito difícil. Sabe que... Tudo e nada? Mas isso é o mito. O Fernando Pessoa dizia que o mito é o tudo que é nada. Isso é o mito. Bom, não é bem isso. É verdade que não tenho grandes, digamos assim... Pretensões, talvez. Pois, Ou objetivos assim delimitados, vão surgindo. Vão surgindo. Quer dizer, como eu lhe disse, é importante fazer as minhas coisas artísticas. Isso. E tenho vários projetos escritos. Isso é o que eu quero fazer sempre. Explorar sempre a sua veia artística. Exatamente. Isso é o que eu quero fazer sempre e quererei fazer sempre. Depois, do ponto de vista profissional, não tenho grandes ambições. As ambições que toda a gente tem. Não quero ser isto ou aquilo. Não quero ser vice-reitor. Não é? Já a ver, não tenho nenhum interesse. Do ponto de vista curatorial, também preciso que me deixem fazer o que eu acho que posso fazer, não é? Também. Precisa de projetos interessantes. Sim, projetos extremamente interessantes, mas sem objetivos digamos, burocráticos ou de direções. Arte pela arte. Sim, não é isso que me move, também não é isso que me move. Quer dizer, eu costumo dizer que eu gosto de ter poder, e já tive, e tenho tido situações em que tenho algum poder para ter o poder de fazer. Sim. Não é ter o poder de exibir o poder. Exatamente. Não me interessa nisso. E, portanto, eu só gosto de ter poder para poder fazer, não é? Para poder ter os meios e ter essa capacidade. Não é? Mas falta-me fazer, se me disserem o que é que falta fazer,
o que é fazer são coisas ligadas à arte. São objetos, são imagens, são filmes, enfim, um outro livro também quero escrever, não é? Quero, enfim, dar a forma do livro à minha tese de doutoramento, quero estar na altura, não é? Portanto, gostava de ter mais tempo para escrever, escrever sobre pensamento, sobre arte, sobre... Sim. Isso falta-me fazer, assim, algumas dessas coisas, não é? Mas, pronto, não tenho, assim... Quer dizer, tenho a ambição em fazer o que me falta fazer, não é? Agora, nada de especial, no fundo. Quer dizer, nada de especial para mim, mas é super especial ao mesmo tempo. Sim. Sim, mas eu vou sentir-me realizado, sabe? Sim. Porque, sabe, quando se é artista, quando se faz obra, não é? Por cada obra que se faz, sente-se essa realização, sabe? Sente-se esse preenchimento. Essa satisfação, não é? E pronto, e depois a seguir, mas depois ao mesmo tempo é uma coisa que é preciso não haver delírio de grandeza, ter a consciência de que ela é uma boa obra, ok? Pés na terra. Mas a seguir é preciso fazer a outra, a seguir já tenho outra para fazer. Não é preciso, os locais onde se faz, etc. Claro que era interessante poder ir subindo na hierarquia dos lugares, não é? Mas enfim, não me queixo, tenho feito exposições em bons museus, em boas galerias e portanto, depois também ter a consciência de que Portugal tem uma posição, é um país periférico, não é? Apesar de ter alguma expressão, enfim, não somos França, do ponto de vista artístico, não somos Itália, não somos, apesar de termos muito bons artistas e muito boas obras, não é? Temos sempre mais dificuldade em nos mexer nos mercados internacionais, não é? Isso é na própria natureza do país, na própria natureza económica do país. Tá? E na própria cultura também? Sim, talvez, mas essencialmente eu não queria pensar, não quero, sou muito otimista, está bem? Sim. Eu disse, de base, de partida, sou. Isso é que eu acho que temos que ser muito otimistas e, portanto, eu acho que não temos que nos massacrar com essa questão, está bem? Quer dizer, agora temos que arranjar meios, que não podemos estar parados, sentados à espera que aconteçam as coisas. Exatamente. Temos que lutar, temos que... Ir sempre à luta. Sim, não esperar pelos agentes, quer dizer, somos nós próprios também nossos agentes, com a ajuda de toda a gente, está bem? Mas procurar apoios, procurar formas de... Está bem? Exatamente. Pronto, e acho que conseguimos conhecê-lo um pouco melhor. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado também pelo vosso gesto e atitude de conhecer as pessoas da região. Parece-me um projeto muito interessante. Muito obrigado. E terminamos este Conversas Regionais aqui com José Maçãs de Carvalho. Para a semana voltaremos com outro convidado, outra personalidade que o vai surpreender. Até lá. Doce ou salgado? Doce. Peixe ou carne? Peixe. À mesa não pode faltar? Vinho. Cozinha favorita? Bem bom. Cozinha favorita? Cozinha? Sim, em termos mundiais. Talvez italiana. Prato favorito? Isso é difícil. Pataniscas de bacalhau com arroz de tomate. Bem bom. Preto ou branco? Preto. Cor preferida? Preto. Se fosse um animal, qual seria? Escorpião. Porque é o meu signo. Então o seu animal favorito talvez fosse o escorpião? Ou talvez. Literatura, arte ou educação? Se tivesse que escolher um. Bom, é difícil, mas escolheria a arte, apesar das três áreas serem do meu interesse, não é? Literatura nacional ou internacional? Muita literatura nacional. O último livro que leu? O último livro que li são tantos, mas o último grande livro que li, Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares. Autor preferido? Em literatura? Sim. Autor preferido? Bom, um português, Gonçalo M. Tavares, estrangeiro, James Joyce. Provérbio preferido? Há duas sem três. Palavrões, sim ou não? Sim. Tem algum preferido? Sim. Se eu quiser dizer? Eu normalmente digo em inglês, porque a minha formação também é inglesa e digo muitas vezes fuck. Coisas que eu tirei do sério. Desonestidade, inveja,
Maior qualidade. A minha maior qualidade. Eu acho que é ser otimista. Otimista. E defeito. Defeito é ter dificuldade em perdoar, às vezes, as desonestidades. Acho que é um defeito, porque acho que, apesar de tudo, temos que saber perdoar. Não esquecer, mas perdoar. Sim, sim. Já chorou a ver um filme? Sim, claro. Tem algum filme preferido? Há muitos filmes, mas há um dos meus grandes filmes de culto e que vejo muitas vezes é o Smoke, do Wayne Wang e Paul Auster. É um filme fetiche para mim, mas há outros, claro. Tem algum ator preferido? A Julianne Moore é uma das minhas atrizes preferidas. Gosta de filmes de terror? Não, detesto. Tem fobias? Sim, de elevadores. Uau! Não sai de casa sem? Telefone e as chaves de casa e o isqueiro e os cigarros. Frio ou calor? Calor. Campo ou cidade? Cidade. Montanha ou praia? Praia. Destino preferido? Destino preferido? A Ásia, Hong Kong, Macau. São cidades onde eu vou muitas vezes, onde vivi. Claro. O melhor artista plástico nacional para si? O melhor artista plástico nacional? Talvez me pudesse dizer José Pedro Croft. E internacional? Internacional? É difícil termos mas, enfim, olha, assim de repente lembro-me que eu gosto muito do Félix González Torres, um cubano americano. Era. Um período estilo preferido, em termos de arte? De arte? A contemporaneidade, dos anos 90 para cá. É algo que eu agrada? Sim, penso que sim. Tem alguma obra de arte preferida que chama a atenção? Tenho várias, mas uma das quais, enfim, é importantíssima, até mesmo para a contemporaneidade, para a compreensão de imensas questões da contemporaneidade, e que eu vejo regularmente, é Las Meninas, de Tiago Velázquez, que está no Prado, uma obra fundamental. A banda sonora... Que é a adolescência. Ok. É bom de notar isso, porque algumas pessoas não sabem, Claro, não é? claro. E é sempre bom. A banda sonora da sua vida, qual seria? Banda sonora da minha vida. Talvez The Mission, do Ennio Morricone, talvez. Cantor ou banda preferida? Leonard Cohen, sim. Sem dúvida. Então uma música que o marca, se calhar é do Leonard Cohen. Sim, imensas, mas enfim, Aleluia, ou sei lá, tantas, Marianne, tantas, do Leonard Cohen, sim. Sim, porque aquela voz realmente é notável, era notável. A fotografia na vertical ou horizontal? Praticamente sempre horizontal. Sempre. É assim que nós vemos o mundo, não é? É horizontalmente. Não é? A verticalidade já é uma... modernice. Não, já é uma estratégia puramente fotográfica. Puramente fotográfica. Mesmo toda a tradição pictórica é na horizontalidade. Não é? Exatamente. Prefere fotografar pessoas ou paisagens? Eu normalmente prefiro fotografar paisagens urbanas. Não é? Sim. Não tanto paisagem natural, mas... Mais digamos, na cidade, mais na nos cidade, locais. em torno da cidade. Então. Sim, que é mais dinâmico, não é? Isso. O que é necessário para uma boa fotografia? É um bom pensamento prévio sobre o que se vai fazer. Não é? O planeamento, portanto. Exato, essencialmente um planeamento, uma consciência, aquilo que eu chamo uma certa erudição da imagem, isto é, conhecer muitas outras imagens, só a partir daí é que se consegue construir uma nova boa imagem. Claro. E tem algum fotógrafo de referência que considera assim o melhor fotógrafo? Há um fotógrafo extraordinário que marca a contemporaneidade fotográfica, é um canadiano de Vancouver, chama-se Jeff Wall, é professor na Universidade de Vancouver e revolucionou completamente o panorama fotográfico, porque introduziu de uma forma muito clara a ideia de que a fotografia é uma ficção, ou pode ser uma ficção, e portanto descolou completamente a fotografia
do seu registro social e documental, não é? E, portanto, foi o responsável pela entrada da fotografia nos museus e, portanto, pela digamos, envergadura e importância que ela hoje tem e todos os outros seguidores, não é? Sim. Ele trabalha já desde os anos 70 e, portanto, digamos, desde o início da contemporaneidade, aquilo que chamamos de arte contemporânea, ou fotografia contemporânea. Portanto, sim. Jeff Wall é, sem dúvida, Uma referência. uma referência na arte, não só na fotografia, mas na arte contemporânea. Sim, ótimo. E personalidade que o inspire, assim em termos gerais? Difícil. Mas há alguns pensadores, enfim, pronto, que, assim, de repente, respondendo a essa pergunta, há pensadores fundamentais que me obrigaram a, quer dizer, que me clarificaram as questões que me interessam hoje em dia, não é? Desde o Jacques Derrida, ou Paul Ricoeur, ou Michel Foucault, que não são vivos, mas enfim. Sim, mas inspiram, não é? Sim. Deixam a sua marca. E por fim, expressão ou citação que o inspire na sua vida? Há uma, talvez não consiga dizer-lhe de cor, mas há um Irish saying, digamos, uma expressão uma irlandesa. expressão irlandesa que eu uso muitas vezes, que tem a ver com uma certa, enfim, religiosidade ao mesmo tempo, mas também com uma certa expectativa, com uma certa esperança. May the road rise up to meet you, may the wind be always at your back, may the sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon your fields, and until we meet again, may God hold you in the palm of his hand. Esse é o meu Irish saying favorito, enfim, e que dá para tudo. Sim, não, é Casamentos verdade, serve batizados para em tudo. aniversário.